A montanha é uma coisa que está dentro de mim. Eu não posso ver uma pedra, não posso ver o que me dá vontade de, pelo menos, ficar apreciando a pedra, olhando a pedra, estudando a pedra. Não tinha material, então o que você fazia? Você procurava fendas, procurava chaminés, que é o que você podia fazer. Chaminé, você se entalava e subia com facilidade. Agora, quando chegava numa parede, como é que você ia subir? Não tinha material nenhum. Tínhamos corda de sisal, eram aquelas cordas grossas, né, de amarrar navio, né? Tinha uns 30 quilos de marreta. Cada grampo também pesadíssimo. Aí o que fazia? Eu tinha que descer, cortar um tronco lá embaixo, um pedaço de galho, subia com o galho para botar na parede para poder fazer o lance. Então tudo era difícil para fazer. Por isso se procurava sempre chaminés. Eu acho que hoje em dia não se faz mais chaminé, né? Hoje em dia é tudo parede, né? Antes não havia uma preocupação em fazer os lances em livre, movimento em livre. Antigamente pisava em grampo, subia do jeito que a gente podia. Então a motivação era assim, era ver aquelas paredes chocantes, impressionantes, e aí abrir uma via. A gente começou a repetir as grandes vias mais difíceis, né? E aí o próximo passo foi fazer essas vias sem usar os grampos, fazer elas em livre, né?
depois eu vim com um amigo nosso, o Fábio Xará, para conquistar uma fenda que tem lá no final, embaixo do teto do Nosferatus. E para chegar nessa fenda, nós percorremos a base dessa parede toda. Eu olhei para cima e falei, caramba, que vias espetaculares que não dão aqui, umas vias negativas, atléticas, com agarras grandes. E contamos para todo mundo que tinha uma parede cheia de possibilidades, e a galera veio toda. E começaram a surgir novas vias, todas mantendo a brincadeira, dando o nome de ácido. E assim ficou a parede dos ácidos. Foi o protótipo da escalada esportiva no Brasil. Foi o embrião da história toda. Aqui várias vezes a gente subia com segurança de corpo. Volta e meia aparecia alguém queimado nos clubes, com um queimadão aqui embaixo do braço, a gente sabia que alguém tinha caído, aquele cara tinha segurado, era a marca da queda, assim. O ácido lático era assim o objetivo óbvio. Era claro que a próxima via tinha que ser aquela. Só que ninguém conseguia passar no lance. Até que um dia correu a notícia que o Marcelinho tinha passado no lance. Quando eu me vi já tinha passado o lance, né? E depois aquele perrengue de ter que bater o grampo. Esse lance é meio esquisito, você caiu aqui. E uma resistência das pessoas mais conservadoras que diziam que os graus só podiam ir até sexto. No máximo, concessão seria sexto. O pessoal não admitiu o sétimo grau. Falou que abriu uma via de sétimo grau, não, impossível, sétimo grau não existe, estão querendo inventar. Essa foi uma época de grandes evoluções técnicas, foi uma época de surgimento das botas superaderentes, do magnésio, e simultaneamente as pessoas passaram a escalar com muito mais dedicação. Então aqui rompeu a barreira do sétimo grau e foi como assim, um portão que tivesse sido escancarado, porque aí começaram a surgir lances que hoje são 7A, 7B e 7C aos montes, né? Um dia eu esbarrei com uma equipe conquistando a faixa sul do Corcovado e era Serginho, Alexandre, eles estavam conquistando o 8º passageiro na época, isso foi em 87, eu ainda não escalava. E quando eu vi aquele equipamento, aquele material, aquela parafernália, aquele sistema todo, realmente fiquei maravilhado. Porque pra mim o cara que escalava era maluco, porque eu não entendia que existia segurança. Pra mim o cara escalava como eu caminhava no mato. Só que a diferença é que ele era mais maluco, na hora que ele chegava na pedra ele saía subindo. E eu não, ficava com medo e nunca subia. Então depois que eu vi o material, eu realmente falei, é possível escalar. Aí comecei a escalar, né? Aí não quis mais saber de mato, só escalava. Agora tá na falésia, memorizando aquela via que tu vai encadenar e depois tu vai encadena também, é uma sensação maravilhosa. A escalada não era a escalada de falésia, como é hoje em dia, essa coisa bem definida, né? Eu faço boulder, eu faço falésia, eu sou escalador de muro. Todo mundo escalava, você tinha que escalar a parede, era uma coisa meio generalizada. E fazer boulder, falésia era uma coisa assim, só
secundária. Você fazia quando você não tinha tempo para ir para uma parede, você ia fazer uma falésia ou fazer um boulder. Primeiro que eu acho assim que se dedicou intensamente a fazer bouldering, né, foi o Paulo Macaco. Ele fez talvez o primeiro lance de 9º grau feito por um brasileiro, no Olhos de Fogo, e ele era um boulderista assim dedicado, né? Ele dizia que gostava de boulder porque tinha preguiça de fazer caminhada longa para fazer paredes maiores. E o Paulo Macaco tinha uma característica que a pessoa que eu vi escalar até hoje, assim, mais bonito. Impressionante. Ele tinha uma elegância, assim, ao escalar, realmente foi lendária. Eu me lembro que naquela época a via mais difícil era um 8C, que era o Andrômeda, lá na Chacrinha. Era a via mais difícil que tinha, todo mundo falava, caramba, o Andrômeda era uma coisa assim, do outro mundo. Qualquer cara que começa, ele chega na posição do urubu ali, vê 500 pessoas fazendo, ele vai e sobe. A posição do urubu era difícil, ninguém subia, a gente tentava, não conseguia de jeito nenhum. Era um negócio que você olhava e não sabia como se posicionar naquele tipo de força. Eu assisti vocês pela primeira vez com um americano, Kelly Rich, um cara magrinho, assim, meio torto, que chegou, olhou assim embaixo, botou a mão no magnésio e passou batido. Todo mundo ficou estarrecido. Olhando aquilo, aquele negócio era difícil, a posição do urubu era difícil. Em 87 chegou o gringo aqui, o alemão, o Wolfgang Gullit, né, que chegou e mandou logo um absurdo ali na pedra do urubu. Ele não entendeu muito bem, né? Como é que o cara subia por ali. Porra, era uma coisa que estava além da realidade. E comigo sempre foi assim, eu vejo alguém fazendo, vejo que é possível, vou lá, entro no nome e faço. E quando eu resolvi tentar o upgrade, né, foram 30 investidas, tentando mesmo direto uns 2 meses.
gente. Eu acho que no mundo inteiro não tem tanta beleza em matéria de floresta, de montanha. Só a floresta da Tijuca é uma coisa fora de série. Campo Escola 2000 foi um passo, né, cara? Pra galera da escalada esportiva mesmo. Marcelo Ramos abriu aqui o Pedrito e começou a abrir via. Eu vim aqui abrir o coquetel, depois chamei o Helmut para ele me ajudar a terminar. A via é uma via muito específica, é uma via difícil assim de você chegar, porque não tem nada parecido para você treinar. Podemos dividir ela em duas partes. A primeira parte bem curta, que é um 9C, de agarras pequenas, que para muita gente pode até parecer simples, é um movimento meio reto, mas exige força de blocagem e potência no antebraço. Você vai para uma garra de descanso, você não pode ficar muito tempo nela, ela é um canso, não é um descanso. E depois você faz um 9B, tem um ligeiro repouso, uma garra de batente, tudo com pressão também abdominal, que não tem pé muito bom. E quando terminou, eu dei uma parada, estava me sentindo bem e pensei, por que eu não tento o coquetel? Você faz um lançamento para a esquerda, e isso aí que dá o grau. Então o que me levou a entrar no coquetel foi mais uma coisa psicológica e eu treinei para isso mesmo, comecei a fazer uns treinamentos mais para força. Coquetel de energia, valeu Helmut, hoje estamos aí, eu e uma galera. Pô, com chuva e escambau. Bom, a Rio de Janeiro continua linda, é a via mais exigente desse lugar e provavelmente uma das mais exigentes do Brasil em termos psicológicos, né? É cotada em E6, talvez E6/E7, que é o grau de exposição da via. Tem uma parte atlética, mas por incrível que pareça é a parte mais fácil dela toda. Para infelicidade dos que gostam de guiar esse estilo, a parte técnica final é o crux da via e é a parte mais exposta também. Bom, aqui nessa ancoragem a gente usa freio de 1.
nessa fenda. Uma fenda fina, mas a peça entra bem. Fica bem firme. A primeira proteção da via é um stopperzinho aqui, um bicap, que é um nut alemão dividido em duas peças. Ele entra bem. A gente usa uma costura ligada a ele. E aqui vai ser a primeira proteção da via. A gente vai conseguir se reunir aqui de manhã, bem cedo, porque se esquentar, a sudorese das mãos vai dificultar bastante. Se tudo der certo, a gente vai estar aí cedo para fazer a ascensão no melhor horário. Escalada é muito mais do que um esporte, a atividade como um todo. Você tá num lugar legal, bonito, com pessoas, amigas. A meta inicial era conseguir ficar pendurada 3 segundos na garra. E depois dar a próxima passada. Para uma mulher começar a fazer esportiva no Rio, já tendo que começar no 7º grau, não é muito animador. Então, o começo é muito penoso na escalada esportiva se você não tem vias esportivas fáceis. Por mais que a esportiva tenha assim, mais segurança, sempre tem um pouco do bloqueio do medo, né? De quando você quer encadenar uma via, você não pode ficar com medo. Se é uma via que está no seu limite físico, não pode deixar isso te atrapalhar, senão não vai acontecer. E tem também muito da concentração. Quando uma via que está muito no seu limite, você tem que fazer tudo certo, você não tem tempo para errar. E essa capacidade de concentração é uma coisa que é legal de trabalhar. Qualidade única, né, que reunir uma cidade grande com muita natureza e escaladas muito perto. São poucos lugares no mundo assim que reúne a cidade, praia e escalada como a gente tem aqui, são poucos lugares. Então isso é uma coisa especial. Imagina que tem uma infra no meio de uma cidade, né, cara? A gente tem pedra para tudo quanto é lado, né? Boas vias abertas. É muito bom escalar no Rio porque muitas vezes a gente tem esse tipo de visual aqui. A qualidade do Rio é você poder pegar a bicicleta e estar em 10 minutos na Urca. 6 horas da tarde, horário de verão, você pega a tua bicicleta rapidinho, você está na Urca, já dá para fazer 1 horinha de boulder. Tá bom, né? Pô, onde é que você tem isso no mundo inteiro? Você não tem isso em lugar nenhum.
realmente o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu estava guiando uma turma pelo Costão, subimos e nisso passamos, quando nós começamos a subir, eu dei uma olhada assim na chaminé Galote, olhei para Galote e comentei com o Ricardo, será que aquilo dá para subir? Eu disse, não sei. Aí nós levamos a turma pelo Costão até em cima, descemos o pessoal pelo bondinho e voltamos. Descemos com a corda, um pedaço, para olhar lá de cima para ver se dava para fazer uma conquista. Olhamos assim, disse, bom, acho que dá para conquistar. Aí voltamos, né? E um domingo qualquer, combinamos para começar a conquista. Aí varamos um mato aí, abrimos uma picada, fomos caminhando devagarzinho e chegamos na base e eu encontrei um sapato. Bom, aí chegamos na base da chaminé, o Antônio Marcos de Oliveira fez o primeiro lance e quando ia fazer o segundo, aí ele virou lá de cima e disse, achei o dono do sapato. Aí na rima foi gargalhada geral, né? E era o dono do sapato, estava lá pendurado, mumificado, estava com o queixo encravado assim numa ponta de pedra. Vocês chamam de múmia da Galote, né? Aí batemos o grampo, levamos umas 2 horas para bater o grampo lá numa posição boa, deixamos uma corda fixa e descemos e fomos avisar a polícia, né? Quando eu fiz o último lance da Galote, eu tive um pouco de medo realmente, porque quando você faz a gia, você olha lá para baixo, você vê um vazio, né? E ali dá um pouquinho de medo. Quando eu tinha que fazer o lance, eu tinha que fazer bem equilibrado e bem seguro, porque eu não fazia o lance de qualquer maneira. Se você estiver treinando durante 5 meses escaladas perigosas, você vai estar bem, você vai estar corajoso. Se você ficar 2 anos sem escalar vias perigosas, você vai ficar cheio de medo. É treino. Medo é treino. Procuro escalar sempre no meu limite de segurança, onde eu acho que eu consigo escalar tranquilo. A partir desse limite eu fujo, eu desço da via, pessoal, aqui está fora do meu limite desse. Eu acho que a escalada é um esporte seguro. Quem vai definir o perigo vai ser o escalador. Quando tu tirou 1 metro o pé do chão, tu já tá no outro mundo. Tu tá no outro mundo, algo pode acontecer, não é o teu mundo. Então tem que tomar cuidado com todo tipo de escalada. Pode ser o 1º grau até a via mais exposta que tem. Tem que respeitar. Raro a gente conseguir no dia a dia
situações em que a gente atinge um grau de concentração tão alto, né? Nesse tipo de situação eu me sinto muito concentrado e me invade uma sensação de paz indescritível. E é verdade. Sabe que tem peixe que luta para se salvar daqueles que caçam no mar revoltoso, né, sabe? Rio de Janeiro realmente é um privilégio para os montanhistas aqui.